Olá, sejam muito bem-vindos à TV Santo Antônio Cachoeirinha. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela vida de uma das figuras mais influentes de toda a história humana. Sua mensagem de amor, esperança e salvação atravessou milênios e continua a tocar os corações de bilhões de pessoas em todo o mundo. Prepare-se para conhecer, em detalhes, a história de Jesus Cristo. Tudo começa em uma pequena cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma jovem virgem chamada Maria recebe uma visita celestial. O anjo Gabriel anuncia que ela foi a escolhida para uma missão divina: conceber e dar à luz o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo. José, seu noivo, um homem justo, inicialmente fica confuso, mas um anjo também lhe aparece em sonho, confirmando o plano divino e o instruindo a aceitar Maria como sua esposa. Naquela época, o imperador romano César Augusto ordenou um censo, obrigando cada família a se registrar em sua cidade de origem. Por isso, José e Maria, que estava prestes a dar à luz, viajaram de Nazaré para Belém, a cidade de Davi. Ao chegarem, não encontraram lugar nas hospedarias. O único abrigo que conseguiram foi um estábulo simples. E foi ali, em uma manjedoura, cercado por animais, que nasceu Jesus, o Salvador. No céu, uma estrela brilhante surgiu, um sinal para o mundo. Pastores nos campos próximos foram visitados por anjos, que anunciaram a boa nova, e eles correram para adorar o recém-nascido rei. De terras distantes no Oriente, homens sábios, os reis magos, viram a mesma estrela e entenderam seu significado. Eles viajaram por meses, seguindo o sinal celestial para encontrar e honrar o novo rei dos judeus. Ao chegarem a Jerusalém, perguntaram ao rei Herodes o Grande onde poderiam encontrá-lo. Herodes, consumido pelo medo e pela paranoia de perder seu trono, fingiu interesse, mas seu coração estava cheio de más intenções. Guiados pela estrela, os magos encontraram Jesus em Belém. Ofereceram-lhe presentes preciosos, ouro, incenso e mirra, e o adoraram. Avisados em sonho sobre as intenções de Herodes, eles retornaram para casa por outro caminho. Furioso por ter sido enganado, Herodes ordenou um ato terrível: a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e seus arredores. Ele esperava, assim, eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Mas o plano de Deus não podia ser frustrado. Novamente, um anjo apareceu a José em sonho e o alertou do perigo iminente. Sem hesitar, José levantou-se no meio da noite, pegou Maria e o menino Jesus e fugiu para o Egito, onde permaneceram como refugiados até a morte do tirano Herodes. Após a morte de Herodes, o anjo apareceu mais uma vez a José, dizendo que era seguro retornar. A Sagrada Família voltou para a terra de Israel e se estabeleceu na pequena cidade de Nazaré, na Galileia. Foi ali que Jesus cresceu, vivendo uma vida comum, aprendendo o ofício de carpinteiro com seu pai adotivo, José. Os evangelhos são silenciosos sobre a maior parte de sua infância e juventude, mas nos dão um vislumbre fascinante de sua sabedoria divina. Aos 12 anos, durante a peregrinação anual da Páscoa a Jerusalém, Jesus se perdeu de seus pais. Após 3 dias de busca angustiante, Maria e José o encontraram no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Este episódio revelava que, mesmo jovem, Jesus já tinha plena consciência de sua missão e de sua relação única com Deus, a quem chamava de seu Pai. Passaram-se quase 2 décadas. Por volta dos seus 30 anos, Jesus deixou a carpintaria em Nazaré e caminhou em direção ao Rio Jordão. Lá seu primo, João Batista, pregava uma mensagem de arrependimento e batizava as multidões, preparando o caminho para aquele que viria. Jesus se aproximou e pediu para ser batizado. João hesitou, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus insistiu: Deixa por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. No momento em que Jesus saiu da água, os céus se abriram.
o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz poderosa vinda do céu declarou: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Este foi o início oficial de seu ministério público. Logo após o batismo, impulsionado pelo Espírito, Jesus foi levado ao deserto. Ali, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, preparando-se espiritualmente para a missão que tinha pela frente. Foi nesse estado de vulnerabilidade física que ele enfrentou as tentações do diabo. O tentador ofereceu-lhe pão para saciar sua fome, poder sobre todos os reinos do mundo e um espetáculo para provar sua divindade. A cada tentação, Jesus resistiu firmemente, respondendo com a autoridade das Escrituras. Tendo vencido a tentação, anjos vieram e o serviram. Fortalecido, Jesus estava pronto para começar sua obra. Ele retornou a Galiléia e começou a proclamar sua mensagem central. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sua pregação era diferente de tudo o que já se tinha ouvido. Ele falava com autoridade, amor e uma compaixão profunda. Para o acompanhar em sua jornada, Jesus começou a chamar seus discípulos. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, ele viu 2 irmãos pescadores, Simão, a quem chamaria de Pedro, e André. Com um simples convite: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Pouco depois, ele chamou Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também deixaram tudo para trás. Ao todo, ele escolheu 12 homens, os apóstolos, que seriam suas testemunhas e os pilares de sua futura igreja. O ministério de Jesus era marcado não apenas por palavras, mas por ações poderosas. Ele percorria cidades e aldeias, e multidões o seguiam, atraídas por seus ensinamentos e pelos milagres extraordinários que realizava. Onde quer que fosse, a esperança renascia. Ele curou cegos que nunca tinham visto a luz do dia, fez surdos ouvirem e mudos falarem. Paralíticos se levantavam e andavam sob seu comando. Ele libertou pessoas atormentadas por espíritos malignos e, em um dos seus atos mais impressionantes, ressuscitou os mortos, como seu amigo Lázaro, que já estava no túmulo havia 4 dias. Para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Em outra ocasião, acalmou uma tempestade violenta com apenas uma palavra. Esses milagres não eram meros espetáculos, eram sinais do poder divino, manifestações do amor de Deus e provas de que o reino dos céus havia chegado à terra. Para ensinar as verdades profundas do reino de Deus de uma forma que todos pudessem entender, Jesus usava parábolas. Eram histórias simples, tiradas do cotidiano, mas carregadas de significado espiritual. Ele falou do semeador, da ovelha perdida, do filho pródigo, do bom samaritano. Cada parábola era uma janela para o coração de Deus, ensinando sobre o perdão, o arrependimento, a misericórdia e o amor incondicional do Pai. Um dos seus discursos mais conhecidos é o Sermão da Montanha. Nele, Jesus apresentou as bem-aventuranças, um mapa para a verdadeira felicidade, exaltando os pobres de espírito, os que choram, os mansos e os puros de coração. Ele ensinou a amar os inimigos, a orar, a perdoar e a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. À medida que a Páscoa se aproximava, Jesus sabia que sua hora havia chegado. Ele reuniu seus 12 discípulos em Jerusalém para a última ceia. Naquela refeição sagrada, ele pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois pegou o cálice de vinho e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ali, ele instituiu a Eucaristia, um memorial eterno de seu sacrifício. Naquela noite, ele também lavou os pés de seus discípulos, um ato de humildade suprema, e lhes deu um novo mandamento: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Com tristeza, ele previu que um deles o trairia e que Pedro o negaria. Após a ceia,
Jesus foi com seus discípulos para o jardim do Getsêmani para orar. Sua alma estava angustiada até a morte. Ele pediu a seu pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice de sofrimento, mas concluiu com total submissão. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi nesse momento de agonia que Judas Iscariotes, um dos 12, chegou com os guardas do templo. Por 30 moedas de prata, Judas traiu seu mestre Jesus, foi preso e levado para ser julgado pelas autoridades religiosas. Acusado de blasfêmia pelo Sinédrio por afirmar ser o Filho de Deus, ele foi então levado ao governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos não encontrou crime nele, mas pressionado pela multidão enfurecida, lavou as mãos e o entregou para ser crucificado. Jesus foi açoitado, coroado com espinhos e forçado a carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém até um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Ali, ele foi pregado na cruz entre 2 ladrões. Mesmo em meio a um sofrimento excruciante, suas palavras foram de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por volta das 3 da tarde, ele clamou: Está consumado. Inclinou a cabeça e entregou seu espírito. O céu escureceu, a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto a todos, através do sacrifício de Cristo. Seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo, selado com uma grande pedra. Parecia o fim. Mas a história de Jesus não termina na morte. No 3º dia, bem cedo pela manhã, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem, tiveram um choque. A pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. Um anjo apareceu e lhes deu a notícia mais gloriosa da história. Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Jesus havia vencido a morte. Nas semanas seguintes, ele apareceu vivo a seus discípulos em várias ocasiões, comendo com eles, consolando-os e provando que sua ressurreição era real. 40 dias após sua ressurreição, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras. Ali, ele lhes deu a grande comissão: ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Prometeu que estaria com eles sempre, até o fim dos tempos. Então, enquanto eles olhavam, ele foi elevado aos céus e uma nuvem o encobriu, desaparecendo de suas vistas. Esta foi a sua ascensão. A história de Jesus Cristo é a maior história de amor já contada. Seu nascimento humilde, sua vida de serviço, seus ensinamentos profundos, seus milagres poderosos, seu sacrifício na cruz e sua gloriosa ressurreição formaram a base da fé cristã. Sua mensagem de amor, perdão, esperança e vida nova continua a transformar vidas e a inspirar bilhões de pessoas em todo o mundo, transcendendo culturas, fronteiras e gerações. O legado de Jesus não é apenas um registro histórico, é uma realidade viva que ainda hoje oferece redenção e um caminho para a vida eterna. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Jesus Cristo aqui na TV Santo Antônio Cachoeirinha. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar a aprofundar sua fé, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.